paz, meus queridos. Bom dia. Iniciamos mais um devocional, crendo que o Senhor está presente. Nunca deixe de confiar em Deus, pois Ele é capaz de cuidar tudo, mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor. Persevere em oração, em comunhão com o Senhor, pois Deus abre caminhos onde não existe para você no meio da provação. Saiba que esse Deus está com você, seja na alegria, na tristeza, nas bem-aventuranças, na tempestade. O Senhor está com você. Portanto, confie nele. Entregue tudo que às vezes tira a sua paz, seu sossego, que te preocupa. Entregue tudo a ele em oração. E hoje vamos meditar um pouco sobre o tipo de oração que Deus responde. Nós podemos ver em 1 João 5, 14 e 15, onde João, o discípulo do Senhor, escreve: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito." Primeiro segredo para Deus ouvir nossa oração: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Os nossos sonhos, projetos, desejos, petições têm que estar pautadas no centro da vontade de Deus. Não é para satisfazer os nossos desejos carnais ou pecaminosos que o Senhor vai ouvir nossa oração. Não. Nós temos que saber que o Senhor quer abençoar os filhos seus, mas nós temos que andar no caminho, na palavra, nos mandamentos que Ele nos propõe. Eu creio que cada um de nós guarda no seu coração anseios, pedidos, desejos que talvez de alguma forma ainda não foram atendidos totalmente. Talvez problemas de saúde, nas finanças, ou talvez nos relacionamentos que precisam ainda serem solucionados. Alguns já desistiram pela espera da demora. Outros, frustrados pelos nãos que receberam, já nem pedem mais. E outros, esses sim, seguem na vida com o coração cheio de fé, cheio de esperança, confiantes, pedindo, buscando, batendo. Porque a palavra do Senhor nos diz em Mateus 7 e 8: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á." Não é diante do primeiro desafio ou do obstáculo que eu vou desistir. Não, eu preciso persistência na palavra do Senhor, na obra do Senhor, e para conquistar aquilo que eu almejo. Por diversas razões, não são todas as orações que Deus responde, mas há um tipo de oração que Ele responde com prazer, como eu li aqui: a oração feita segundo a vontade dEle. E isso nós vemos escrito aqui. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia! Segundo a sua vontade, é uma promessa, está escrito. Essa é uma poderosa promessa que o Pai deixou para todos nós. E nós podemos desfrutar dela. Aleluia! Creia! No entanto, fica uma grande questão. Como então conhecer a vontade de Deus? Como pedir
em conformidade com o seu querer? A resposta está no próprio Deus e em sua palavra. E nós podemos ver em Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis na sua palavra, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Escute, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Na palavra, lá no quarto, com a porta fechada, em comunhão com o Pai, falando com Ele, mas também ouvindo a sua voz. À medida que eu e você desse jeito nos dispomos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que nós nos prostramos diante dele, que investimos nossa vida em conhecê-lo, em chegar mais perto dele, ele se revela a nós. Ele nos revela seu próprio coração e ainda ele alinha as nossas vontades à vontade dele. Nós só podemos confiar em alguém que nós conhecemos. Por isso, conhecer a Deus é necessário. Saber quem ele é, saber tudo que ele pode fazer e o que ele espera de cada um de nós. Ou seja, os planos, os propósitos, os sonhos que ele mesmo sonhou para as nossas vidas. Por isso, podemos confiar nele. Por isso, nós podemos basear nossa vida na sua palavra, no seu querer. E por isso, nós esperamos nele. Por isso, nós nos alegramos com as respostas dele, pois ele sempre fará com que tudo coopere para o nosso bem. Aleluia! É um Pai de amor, um Pai zeloso, um Pai protetor que quer nos abençoar. E o desejo do meu coração e a minha oração nesse dia é que eu e você não percamos mais tempo com orações desalinhadas com a vontade de Deus, que estão contrárias à sua palavra, mas que eu e você possamos investir toda a nossa vida numa busca constante para conhecer mais a Deus, para chegar mais perto de Deus, para ter uma comunhão mais íntima com Deus, para nos aproximar mais de Deus e conhecer a sua vontade, mergulhando de vez em sua palavra, lendo, meditando, praticando. Este é um momento maravilhoso, todos os dias, às 6:30, nosso devocional, em que nós meditamos na palavra do Senhor. E a partir daí nós vamos desfrutar da sua presença, orando, adorando e louvando o seu santo nome. Daqui nós elevamos ao Senhor o nosso perfeito louvor, a nossa adoração, que é um cântico que brota do fundo da nossa alma. Quando nós o conhecemos, nós queremos chegar sempre mais perto dele. Nós não queremos conhecê-lo só um pouco, mas nós queremos mais, porque quanto mais nós o conhecemos, mais nós percebemos que ele tem a nos abençoar, mais nós percebemos que ele tem a nos revelar. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu sei, meus queridos, que você ainda deve estar se perguntando, então como é que eu vou fazer? Eu preciso ter uma oração convicta, ou seja, ter fé. Por vezes repetimos palavras, mas a dúvida fala mais alto. Não. Nós precisamos crer de todo o nosso coração que Deus é capaz de fazer. Em João 14:14 nos diz: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E você precisa crer nessa palavra.
não duvidar. A oração que Deus responde é aquela que está alicerçada nele mesmo. No Antigo Testamento, os nossos irmãos oravam invocando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje nós temos ainda mais acesso à presença do Pai, pois a nossa aliança é fundamentada em Jesus Cristo, que lá na cruz reconquistou a nossa comunhão com o Pai. Portanto, devemos orar a Deus com confiança e na intercessão de Jesus, pois nós temos que apresentar a Deus o sacrifício que Jesus fez lá na cruz, um sacrifício redentor e o seu amor por nós. Não só isso, é preciso ter consciência e convicção daquilo que Cristo fez por você e do que Ele ainda é capaz de fazer. E aí, a partir daí, a sua oração será convicta. Mas enquanto estiverem dúvidas, inseguranças, vai ficar mais demorado. E nós também precisamos, após um pecado, uma falha, render ao Senhor uma oração de arrependimento. Como diz o Salmo 51:4, onde o salmista diz: pois eu mesmo conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Quando erramos, precisamos reconhecer do mesmo modo como fez o salmista. Na nossa oração não pode faltar a confissão dos nossos pecados, fraquezas, inseguranças, falta de fé. Nós vemos Neemias e Daniel fazendo isso, confessando pecados que eles nem cometeram, pois oraram pela sua nação. Eles até pediram perdão pelos pecados que haviam cometido seus pais. Veja, o rei Davi, ele cometeu adultério com Batseba e por tramar a morte do marido dela, Deus o repreendeu duramente e o advertiu de que punições seriam severas. Mas o coração dele era tão voltado a Deus que quando ele percebeu o seu erro, Davi reconheceu que havia pecado de uma maneira muito cruel contra Deus. Ele não se preocupou primeiro com sua reputação, mas ele se preocupou em acertar tudo com o Senhor. Ele se preocupou com a sua reputação, com o seu relacionamento com o Senhor, em primeiro lugar, acima do povo, acima do seu reinado, pois para ele mais importava a presença do Senhor do que o mundo inteiro. Meus queridos, a resposta vem através da fé. Fé é nós termos certeza de coisas que agora ainda não existem, mas que ali na frente vão existir. No céu, a tua resposta já é positiva. Você precisa ter uma posição de fé para acessar aquilo que Deus já preparou para você. Portanto, a oração que Deus responde é aquela que tem fé. Tiago 1,6 nos diz: peça, porém, com fé, sem duvidar. Com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, não sabe para onde vai, em quem confia. E isso é muito mais comum, meus irmãos, do que vocês possam imaginar. Pessoas que estão há décadas na igreja, mas não têm certeza se creem
que Deus pode operar maravilhas, milagres, prodígios, curas, ressurreição. Como resultados, as orações dessas pessoas são tão inseguras, sem convicção, cheias de altos e baixos, e não acessam o coração de Deus. Em certos momentos as pessoas têm certeza que vão receber aquilo que pedem, mas em outra hora elas já não têm certeza de nada, duvidam de tudo. Portanto, meu querido, a oração que Deus responde é aquela que possui uma fé firme, saber crer, saber confiar, saber esperar e saber descansar no Senhor. Essa é uma oração que certamente será respondida. E uma oração que tem compromisso com o Senhor, com o autor e consumador da nossa fé. Ele nos diz em 2 Coríntios 12:15, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja eu menos amado. O que importa é amar a Deus e amar as almas. A criação é feita pelo Senhor. Deus ama o nosso próximo. E Jesus nos disse que o que fizermos pelo próximo, estaremos fazendo a Ele. Portanto, precisamos ter compromisso com Deus e com o próximo, com a obra do Senhor, com aqueles para os quais nós ainda precisamos anunciar as boas novas da salvação, e a todos necessitados, órfãos, viúvas, estrangeiros, que nós precisamos estender a mão. Essa é a oração que Deus responde, que tem esse princípio muito poderoso, o desejo de ajudar pessoas e fazer parte da resposta. Ser resposta para o nosso mundo, para a nossa localidade, para a nossa nação. Ser resposta para um povo que ainda vive nas trevas. Então, nós como cristãos não devemos orar de uma forma que nós apenas sejamos beneficiados com essa resposta que Deus vai nos dar. Deus ama pessoas que oram para ser resposta na vida de outras pessoas, para ser resposta na vida de alguém que ainda está preso nos vícios, para ser resposta na vida daquela mulher que ainda sofre maus tratos, daquela criança desamparada. Essa é a oração que Deus ama responder, é que tem compromisso com o próximo, com Ele e com a obra do Senhor. Deus ama orações que clamam por provisão para saciar a fome dos outros, a necessidade dos outros, o clamor dos outros. Ou seja, é uma oração de intercessão. Não sei qual é a sua consciência em relação à oração que Deus responde, ou aos princípios que Deus requer nas nossas orações. Mas de uma coisa eu tenho certeza: comece a fazer sua oração baseada no que nós acabamos de meditar. Aplique esses princípios. Orar com fé, orar com compromisso, sem dúvida, pelo próximo, porque sem dúvidas você terá resultados extraordinários. Deus abençoe você, em nome de Jesus.